Falando aqui sobre a migração de voto, ontem, antes mesmo de terminar a apuração dos votos, Tabata Amaral surpreendeu e declarou apoio a Boulos, né? Alguns falavam, eu acredito que ela não vá declarar o apoio tão claramente assim, mas ela declarou apoio a Boulos, mas até assistir esse trecho. Eu queria dizer a vocês que no segundo turno eu votarei em Guilherme Boulos. É um voto por convicção, não é um voto negociado. Eu não vou subir em nenhum palanque. Eu não vou desfazer quem eu sou no que eu acredito. Não vou negociar nenhum cargo. Tá aí, ela não vai negociar num cargo, não vai subir no palanque, mas já declara apoio a Boulos, sendo coerente, né, Thales, com que tudo que ela falou durante a campanha, ela foi uma que atacou demais Ricardo Nunes, falando sobre a incapacidade de gestão, sobre os casos de corrupção que são investigados dentro da prefeitura, e aí ela declara apoio a Boulos por conta disso e também diante do programa de governo mesmo de Boulos, que é mais próximo ao dela. No entanto, o que os analistas dizem é que os votos da Tabata não vão facilmente assim para Boulos, né? Uma parte dos votos da Tabata é um eleitorado até mais próximo do Partido Novo, por exemplo. Então, tem um eleitorado ali que é liberal e que está com a Tabata até por questões de ética, moralidade, uma série de fatores que fizeram ela ter esse eleitorado, inclusive o voto feminino, ou seja, uma parte do eleitorado dela tem possibilidade de ir para o Nunes. Ela surpreendeu um pouco porque ela tinha acenado no primeiro turno que não ia apoiar ninguém. Agora ela está apoiando. Seria uma certa incoerência aí, digamos assim. Mas, por outro lado, é coerente com a posição política dela, que sempre foi mais próxima da esquerda do que da direita, em vários fatores. Então, outra coisa, essa questão de cargo, isso daí os políticos usam para dizer, não, eu não vou negociar cargo, não sei o quê, mas o PSB é um partido que, se o Boulos for prefeito, vai entrar no governo e vai ter cargos no governo do PT, do PSOL, né? Porque o Boulos é PSOL. Então, no governo PSOL-PT, vai ter PSB, vai ter todos esses partidos de esquerda e de centro-esquerda e até do centrão. Esse negócio de cargos é uma questão a posteriori, fica no discurso. Não, eu não vou negociar, todos eles não negociam cargos. Só quem falava claramente que ia negociar era o Paulo Maluf. Eu quero sim, pronto. O resto não diz muito isso. Vamos lá, ô Josias, e você? Como é que você vê a migração dos votos da Tabata? A Tabata que teve uma importância muito grande nessa campanha, né? Eu acho que independentemente de ela ter ficado ali com muitos votos, mas teve quase 10% dos votos, ela teve mais de 600 mil votos em São Paulo. Ela teve um papel muito importante, inclusive para falar sobre os seus adversários. Ela atacou demais Pablo Marçal, de uma maneira até mais forte do que os seus concorrentes, que tinham mais dificuldade, porque ela também não tinha muito a perder, né? E ela foi pro tudo ou nada nessa campanha, nos debates, na sua propaganda de rádio e TV também, além também das entrevistas. E agora ela já declara apoio a Guilherme Boulos. Essa declaração de Tabata é positiva para Boulos, claro, mas tem algum impacto na urna, Josias? Não, né? Não necessariamente, né, Fabiola? Como você disse, é positivo para o Boulos a declaração de voto dela, mas evidentemente isso não leva todos os votos que ela recebeu no primeiro turno automaticamente para o cesto do Guilherme Boulos, né? A Tabata está mais preocupada com ela do que com o Guilherme Boulos. Ela entrou despretensiosa nessa disputa, cresceu durante a campanha e agora está administrando essa sua nova estatura com o zelo de que tem a noção, de quem tem a noção de que deu um salto, né? E está preparada para novos desafios, né? Então ela está fazendo o único caminho que seria razoável para ela. E é um caminho que não se confunde com ideologia. Ela, desde o início da campanha, porque estava mais liberada, ela fez um enfrentamento político e judicial contra o Pablo Marçal, que foi o ponto fora da curva dessa campanha, né?
Foi o ponto de disrupção, aquele que entrou para complicar, entrou para prejudicar, para conspirar contra o processo eleitoral. Ela fez esse enfrentamento e agora não faria sentido que ela declarasse voto, deixasse em aberto a sua opção para o segundo turno. Então ela diz, olha, ela se coloca ao lado do Guilherme Boulos, que é uma opção mais próxima do que ela pensa, embora saiba que nem todos os seus eleitores vão para essa opção, e mantém a sua coerência, né? E diz que diferente, ela tem um papel muito parecido, a gente já comparou aqui, com o da Simone Tebet na eleição presidencial de 2022. Mas a Simone Tebet tinha uma peculiaridade que a diferencia da Tabata. A Simone estava com uma situação política em Mato Grosso muito complicada, porque os espaços dela foram como que ocupados pela ex-ministra da Agricultura do Bolsonaro, a Tereza Cristina. Ela não teve nem condições de ser candidata a senadora pelo estado dela, né, para renovar o mandato de senadora. Então, ela vislumbrava, na hipótese de vitória do Lula, a perspectiva muito clara de ser ministra do Lula. A Tabata não tem a pretensão de ser secretária da Prefeitura de São Paulo, na hipótese, hoje bem improvável, de o Guilherme Boulos virar prefeito. Então ela diz, olha, não estou negociando cargo nenhum. É evidente que na Câmara de Vereadores haverá representantes do PSB, o partido da Tabata, e esses vereadores do PSB, se o Guilherme Boulos virasse prefeito, se entenderiam com o prefeito. Mas isso não passa pela mesa de despachos da Tabata na Câmara dos Deputados, para onde ela vai voltar. Então ela está numa posição muito confortável. E, a meu juízo, esse movimento que ela faz, Fabiola, serve mais aos seus próprios interesses. Ela administra muito bem, entrou de forma adequada na campanha, se comportou adequadamente durante a disputa do primeiro turno e sai muito bem. E sai acenando para o único candidato para o qual ela poderia acenar, que é o Guilherme Boulos, né? Ela, a meu juízo, teve uma passagem irrepreensível, Fabíola, por essa campanha em São Paulo. Ela sai muito maior, né? O Thales já tinha falado até isso também, né? Ela sai muito maior, ela volta para Brasília, muito maior do que ela entrou. Eu mesmo ouvi pessoas assim que não gostavam muito da Tabata, mas que reconhecem o papel importante que ela teve durante essa campanha. Me chamou a atenção que ela passou firme a campanha e brigando. A gente conversou aqui com o estrategista da campanha dela e ele mesmo dizia, ela quer mais. Eu falava assim, nossa, e ela quer mais porrada, né? É uma porrada e uma proposta, uma porrada e uma proposta. Ela no debate é engraçado, e aí ela ia com as mãozinhas assim, né? A mão dela fica assim o tempo inteiro e ela pá, batendo ali. Ela sai muito maior e com um futuro aí pela frente, né, Thales? Porque ele é super jovem, tem 30 anos, tem um futuro enorme pela frente a Tabata Amaral, né? E é curioso que, além dela sair maior, o partido dela, o PSB, saiu dessas eleições fortalecido no quadro das esquerdas. Hoje o PSB fez, por sinal, o namorado dela, o noivo dela, que é prefeito do Recife, reelegeu no primeiro turno, por larga margem. Então, e o PSB, ela saiu bem, outros candidatos eleitos em primeiro turno também. O PSB saiu fortalecido nas esquerdas. O PSB, no governo Lula, vai ter mais espaço. Também vai despertar ciúme. No PT, essas coisas ocorrem. O PT tem uma certa visão hegemonista dentro da esquerda e, às vezes, esse crescimento desperta ciúmes. O próprio pai do prefeito de Recife, o Eduardo Campos, pai do João Campos, ele sofreu o ciúme do PT e não foi o candidato como se esperava, seria um candidato de uma aliança PT e PSB, não foi esse candidato e acabou se tornando um forte candidato à presidência se não tivesse morrido, né? Tivesse sofrido aquele triste acidente de avião. Enfim, a Tabata sai maior, sai fortalecida e está dentro de um partido que está fortalecido nas esquerdas hoje em dia.
Bom, vamos aqui dar um giro em outras notícias curiosas em relação a essa eleição. Tem os Nepo Babies, né? Hoje a gente fala muito sobre isso, né? Sabe o que é Nepo Baby, ô Thales? São os filhos de famosos ou que ali usam sobrenomes, né? Para se dar bem. E é o caso aí dos filhos do Bolsonaro. O sobrinho também da Dilma. Reportagem interessante aqui da Rafaela Polo, contando aqui sobre esses casos. Famílias com histórias na política costumam defender seu legado. E com o fim da apuração nas urnas, já é possível encontrar alguns Nepo Babies eleitos para vereadores. Por exemplo, Jair Renan Bolsonaro, que não usou o Renan, né, na urna, usou Jair Bolsonaro, o candidato mudo. Foi eleito sem falar uma palavra. Foi proibido de falar pelo pai. Mas mesmo assim, foi o mais votado lá em Balneário Camboriú. Além disso, Carlos Bolsonaro, que está feliz da vida, porque também foi recorde de votos lá no Rio de Janeiro, o Carluxo. Quem também foi eleito foi o sobrinho neto da Dilma Rousseff, o Pedro Rousseff, com o sobrenome da tia, foi eleito vereador em Belo Horizonte. Tem 24 anos, foi a primeira eleição de Pedro, ele foi o 6º mais votado em BH. Rafaela Fávaro, que é filha de Carlos Fávaro, ministro